Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e o bom velhinho está certo, goste você ou não. No vídeo de hoje, para comemorar o meu A Origem das Espécies que chegou, iremos falar sobre evolução. Muito bem, o primeiro que precisamos entender para isso é o Lamarck. Ele foi o primeiro a propor uma teoria sistemática da evolução, na qual ele dividia em duas leis. A primeira era a lei do uso e desuso. O que ele dizia? Quando uma criatura usa muito determinada parte do corpo, a tendência é que essa parte se fortaleça e cresça, se desenvolva. E quando ele não usa, essa parte atrofia. Então, por exemplo, um animal corredor que depende de pernas velozes para poder escapar de predadores, esse animal vai ter pernas muito fortes, já que ele usa elas para fugir. Em contrapartida, um predador, por exemplo, que usa dos seus dentes para imobilizar as presas, vai ter dentes muito fortes. E, do contrário, as partes que não são utilizadas vão atrofiar, vão diminuir pelo desuso. Até aí, fazia bastante sentido até. O problema foi quando Lamarck extrapolou e disse que essas características adquiridas depois da vida eram hereditárias, ou seja, eram passadas para a próxima geração. O que aconteceu é que o Lamarck não tinha conhecimentos de genética, dada a época que ele viveu. Hoje, nós sabemos que uma coisa só é hereditária quando ela está presente no material genético daquele que vai passar adiante. Então, por exemplo, uma tatuagem, embora marque seu corpo, não afeta o seu DNA. Assim, ela não vai ser passada para suas próximas gerações. Aquilo foi um caractere adquirido, mas como não faz parte do seu genoma, aquilo é algo inerente seu, e os seus descendentes não terão. Assim, o erro de Lamarck foi supor que essas características adquiridas depois de adultos poderiam ser passadas para os seus descendentes. Mas é claro, não vamos pegar ele para Cristo. Além de ter sido o primeiro a propor algo do tipo, Lamarck não tinha conhecimento sobre genética, uma vez que isso não era falado em sua época. Então, considerando o que ele tinha, até que ele fez um excelente trabalho e foi o primeiro a romper com o fixismo, ou seja, aquela ideia de que as criaturas são sempre as mesmas. Então, até hoje nós continuamos estudando seu trabalho. Porque na ciência tudo é feito de tijolinhos pequenos, nada vem do nada. E é graças ao trabalho de homens como ele que hoje em dia nós sabemos algumas coisas. Seguindo aqui, nós temos o Darwin. Esse cara é um mito. Ele pegou a teoria de Lamarck e refinou ela, assim criando o princípio da seleção natural. O que ele dizia? Primeiro, os indivíduos da mesma população, eles têm características que os diferem entre si. Quando você olha, por exemplo, um vídeo de um monte de zebras bebendo água, você pode olhar e pensar, é tudo igual. Mas não é. Essas zebras têm pequenas diferenças umas entre as outras, pois elas não são todas descendentes do mesmo casal. Essas certas peculiaridades, elas podem ter vantagem ou desvantagem em certos ambientes. Então, quando o ser tem uma característica que lhe confere uma vantagem, ele já meio que nasce na frente dos outros. E quando ele tem uma característica que o coloca em desvantagem, ele já nasce meio prejudicado, para você ver que a meritocracia nem no reino animal funciona. Então, os indivíduos que possuem essas características que vão nos proporcionar alguma vantagem, eles tendem a se reproduzir mais. E se reproduzindo mais, eles vão passar essa característica adiante. E os seus descendentes vão passar adiante, que passarão adiante, e assim num processo que dura milhões de anos. Então, com o tempo, a maior parte da população terá aquela característica que for vantajosa. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você está com muita dor de garganta. Você vai ao hospital, a médica te examina e chega à conclusão que você tem uma colônia de bactérias na garganta. Ela te passa um antibiótico e fala para você tomar ele 2 vezes ao dia durante 10 dias. Você vai, passa no postinho, pega o remédio e começa a tomá-lo. Porém, no 4º dia do medicamento, você percebe que a sua dor de garganta sumiu.
você não está sentindo mais aquele incômodo. E aí você pensa, vou parar de tomar o remédio. Isso é uma péssima ideia. Por quê? Na sua garganta existem vários tipos de bactérias, algumas que são mais sensíveis e outras que são mais resistentes ao medicamento. Com 4 dias, você não matou todas as bactérias, você só limpou aquelas que eram mais sensíveis. Por isso, os sintomas diminuíram, mas as bactérias ainda estão aqui. As que forem mais resistentes, elas vão sobreviver somente a 4 dias. E dentro de um tempo, a sua dor de garganta vai voltar. E aí você vai pensar, a médica não sabe de nada e esse remédio não presta. Mas não, você que foi uma anta e tomou errado. Por quê? Quando você aplicou ele de forma incorreta, somente parte da população foi eliminada e a outra parte voltou a se reproduzir. É por isso que os médicos chamam tanta atenção quanto à automedicação. Ela é extremamente perigosa. Primeiro, porque os medicamentos são drogas, então eles podem te viciar. Tem gente por aí que vive a poder de dipirona, sem contar que eles possuem certos efeitos colaterais dependendo das doses. Então, quando você toma um remédio por conta própria, você está colocando a sua vida em risco. Primeiro, porque você pode ter algum problema que aquele remédio não resolve, então você tinha que ter ido no médico. Segundo, porque você vai estar tornando o seu organismo resistente àquele medicamento. E vai chegar um ponto onde ele não vai mais fazer efeito em você. Mas espera aí, você estava falando de animais. O que as bactérias têm a ver com isso? Eu já aprendi que elas não são animais. Bem, nesse caso aí, o exemplo que eu dei estaria mais para seleção artificial, porque o agente que interfere é o antibiótico, que é um produto do homem. Mas para colocar aqui em termos de seleção natural, basta você substituir os termos. Imagine que a sua garganta é uma floresta, que as bactérias são cervos e que o antibiótico são lobos, por exemplo. Os cervos que correm mais rápido escapam do lobo e deixam descendentes. Os cervos que não correm são capturados e mortos pelo lobo antes de passar seus genes adiante. Eu também utilizei o exemplo das bactérias porque elas têm ciclo de vida muito curto. Elas nascem, se reproduzem e morrem muito depressa. Então é mais fácil observar a evolução delas em laboratório. Mas nós temos bons exemplos de evolução em todo o mundo, principalmente através dos registros genéticos e do registro fóssil, que é uma prova inegável não só de que o mundo tem muitos bilhões de anos, como também que os animais não foram sempre os mesmos, igual tanto Lamarck quanto Darwin apresentaram. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Eu espero que você tenha compreendido tudo. Como sempre, fontes na descrição e até a próxima.